eu vou começar a falar, não especialmente da semana, mas por que que eu me tornei assim, porque eu acabei me tornando, digamos, uma especialista na semana, né? Ou uma especialista nos modernistas, digamos assim, passando pela semana, né? Começou lá pelo ano 2002, quando eu fui convidada para escrever uma peça sobre a Tarsila do Amaral. E eu achei bastante desafiante e o tema me interessou imediatamente e eu comecei a ler a respeito dela e naturalmente as leituras me conduziram ao Oswald, com quem ela foi casada, e ao Mário, de quem ela foi grande amiga, a Anita, que também era muito amiga, a Anita, e esse quarteto, e ao Menotti e aos outros, digamos assim, aos protagonistas, aos que acabaram sendo protagonistas da semana. E essa peça, ela tinha exatamente 4 personagens, a Tarsila, o Mário, o Oswaldo e a Anita. E o nosso receio era que não fosse popular o suficiente, né? Um tema cultural, a gente sempre fica com tanto medo, ou as pessoas ficam com tanto receio que seja um produto consumido por poucos. E, no entanto, foi um sucesso. A peça estreou no Sesc Consolação, aqui em São Paulo, e foi um sucesso extraordinário. Infelizmente, a atriz que fazia a Tarsila teve um problema e resolveu tirá-la de cartaz prematuramente, aqui em São Paulo, e depois ela viria a ser montada mais tarde, 2 anos mais tarde, e eu já direi em que circunstâncias. Em 2003, no ano seguinte, poucos meses depois da peça sair de cartaz, eu fui chamada na Globo e eles diziam que gostariam que eu escrevesse uma minissérie sobre os 450 anos de São Paulo. São Paulo ia completar em janeiro de 2004. E eu tinha acabado de escrever A Casa das Sete Mulheres, estava bastante ocupada e bastante cansada, mas assim, imediatamente eu achei um desafio incrível. Pensei na Tarsila, pensei na peça Tarsila. Boa noite, sejam bem-vindos. Pensei na peça Tarsila e propus a eles que contássemos a história de São Paulo a partir da cultura, a partir da cultura dessa cidade, da cultura do século XX, ou seja, uma peça que se iniciasse em 1922, na semana, e que uma peça não, uma minissérie que começasse na semana e terminasse na segunda Bienal em 1953, 54. Eles ficaram assim meio atordoados com a ideia, que quando a gente fala em cultura, todo mundo fica atordoado. Eu falei, olha, vai dar certo, porque eu escrevi uma peça sobre a Tarsila e foi um grande sucesso popular. Vai dar certo. Aí eles ficaram meio, ok. Eu falei, olha, vai dar tudo certo, mas quem que vai ser heroína? Quem que vai ser? Porque sempre tem que ter um herói e uma heroína. Eu falei, a Yolanda Penteado. Mas quem é a Yolanda Penteado? Quem é a Yolanda Penteado? A Yolanda Penteado, como é que eu vou explicar a Yolanda Penteado para quem não conhece a Yolanda Penteado? Então, eu disse para eles que Yolanda Penteado era uma moça que tinha começado a vida como Cici, tinha tido um grande momento assim na sua maturidade de Scarlett O'Hara e tinha terminado como Tia Mamie. Evidentemente, eles não entenderam nada. Mas eu falei, olha, ela é uma grande, grande heroína e vai dar certo. Ela foi casada, é uma mulher da sociedade paulista, que presenciou a semana, que depois casou com o Tilo Matarazzo, que fez o Museu de Arte Moderna, que fez a Bienal. Bom, com isso, eles toparam, e isso me obrigou a ler mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, mais livros, a conversar com mais pessoas, inclusive, que naquela época tinham vivido, tinham convivido com os protagonistas da semana. Então, eu fui cada vez mais ampliando os meus conhecimentos. E aí, felizmente, essa minissérie, que se chamou Um Só Coração, foi para o ar
Então, estreou em janeiro de 2004 e foi até maio. Foi até maio. Teve 53 capítulos e foi um sucesso extraordinário de audiência, ao contrário do que se esperava. Se esperava que fosse. A gente contando a história de uma cidade do ponto de vista da cultura, na verdade, a gente está falando sobre o país inteiro. Então, foi por isso que eu fui me tornando, digamos, mais ou menos especialista nesse tema. E eu fiquei muito tempo, agora, eu fiquei muito tempo sem, lia, claro, sempre via, me atualizava com exposições ou com livros, mas ao longo desse tempo, de lá para cá, de 2004 para cá, surgiram várias publicações, vários livros assim extremamente enriquecedores, que me contaram coisas novas realmente, que conseguiram me contar coisas novas, que são esses livros que eu recomendo a vocês, que eu passo a recomendar a vocês. Este livro, A Semana que Não Terminou, 1922, do jornalista Marcos Augusto Gonçalves. É excelente esse livro, recomendo vivamente. E esta grande biografia de Mário de Andrade é grande em todos os sentidos, ela é volumosa e ela é extremamente bem escrita, também por um jornalista chamado Jason Terço. Muito boa, muito profunda. Então, eu me atualizei, continuei me atualizando com esses dois livros e mais as inúmeras palestras e seminários que foram dados sobre o tema e que eu recomendo a vocês que estão no YouTube, algumas delas estão no YouTube, que eu recomendo a vocês, principalmente a série que se chama Modernismo Hoje, que é de primeiríssima qualidade. Isto posto, Tiago, quando você achar que eu devo começar ou que nós já temos público suficiente para isso, você me avisa. E eu achando que já tinha começado. Até Não, fiquei eu aflito. comecei com um preâmbulo que eu acho, eu como assim, parafraseando o Mário de Andrade, isso trata-se de um prefácio interessantíssimo. Isso é interessantíssimo contar a vida, porque as pessoas sempre gostam de saber sobre os bastidores da televisão, né? Como é que as coisas funcionam, né? É Mas é o verdade. seguinte, eu vou começar a falar sobre, para falar sobre a semana, eu preciso começar. A senhora só permite que eu lhe apresente, né? Porque uma breve apresentação, a senhora não dispensa apresentações, né? Mas faz parte um pouquinho do nosso ritual aqui, eu fazer uma breve apresentação da Tá nossa bom. convidada, que é essa mente brilhante que todos nós já estamos aí a admirar há bastante tempo e temos o prazer de receber na nossa casa, aqui na Associação dos Magistrados Brasileiros, nosso clube de leitura mais especialmente. Então, vou me permitir, professora, ela não quer que chame professora, mas eu não consigo deixar de chamar assim, eu vou me esforçar para não chamar, eu vou chamar, então, tentar chamar de Adelaide, né? Fazer aqui uma breve apresentação, dizendo que nasceu como boa mineira, nasceu em Porto, em Portugal, né? Já que ela disse que tem pontualidade mineira, nasceu em Porto, Portugal, mas chegou ao Brasil ainda na década de 50 do século passado, e morando esse tempo todo em São Paulo, salvo engano, né? Formou-se em jornalismo pela Fundação Casper Libero. É dramaturga, escritora e roteirista, autora de diversos livros, obras para o teatro e para a televisão, principalmente algumas minisséries de bastante sucesso, né, das quais eu cito A Muralha, Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, Um Só Coração, JK, Tudo de Novo, O Descer de Verdade, Amores Roubados, enfim. Escritora, autora de imenso sucesso, que para nós é um imenso prazer, em nome da magistratura, saudá-la na data de hoje. Aqui tem vários colegas aqui, não posso citar todos nominalmente, mas vejo aqui o nosso presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, Max, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, meu amigo Carlos, que sempre nos cumprimenta bastante por conta do clube de leitura, enfim. Né? Verinha, vice-presidente da MB, lá do Rio Grande do Sul, diretamente aqui com a gente, enfim. Sejam todos bem-vindos. Professor, o palco é todo seu, não vou me atrapalhar, eu prometo. Bom, eu sempre preciso começar, toda vez que a gente fala da Semana de Arte Moderna, existe um evento anterior que, digamos assim, é icônico
e altamente revelador da mentalidade paulistana da época. Apesar do evento ter acontecido em 1917, a opinião que as pessoas tinham sobre a arte moderna em 1917 era a mesma em 1922 e também passou a ser a mesma nos anos subsequentes. Demorou muito tempo, demorou muitos anos realmente para se entender o modernismo. A mentalidade, apesar de São Paulo ser uma cidade já bastante industrializada, cuja população aumentava de ano para ano, já era uma cidade com mais de 500 mil habitantes, apesar de já ter tido uma greve muito importante, uma greve geral em 1917, a mentalidade das pessoas continuava extremamente caipira e provinciana. Havia, evidentemente, um núcleo, um grupo de intelectuais, um grupo de profissionais liberais, um pequeno grupo na elite, assim, mais atualizado, gente que viajava, gente que lia, que estava atualizado com os últimos movimentos e com tudo que acontecia em matéria de arte e literatura na Europa. Digamos que os Estados Unidos não existia ainda como centro de vanguarda que depois se tornou no século XX. A grande meca da época era Paris, a meca artística, todos iam estudar em Paris, ou todos os artistas que iam a Paris, iam estudar em Paris, iam se atualizar em Paris, queriam morar em Paris, mesmo em condições miseráveis. O Picasso era catalão, o Juan Gris também era espanhol, o Modigliani era italiano, um monte de gente, vários artistas, até americanos, desde o século XIX, acorriam a Paris, inúmeros artistas latino-americanos e da Europa toda, alemães, mas era em Paris que aconteciam as coisas. Na Alemanha, em Berlim e Munique, estavam acontecendo também, nos anos 10, aconteceu o expressionismo. Mas os grandes movimentos, os principais movimentos, se você tirar o futurismo, que nasceu na Itália em 1909, e o expressionismo, que nasceu na Alemanha nos anos 10, no início dos anos 10, realmente todos os movimentos de ruptura, digamos assim, com modelos estabelecidos, aconteceu em Paris. Foi o caso do impressionismo, já no final do século, na década de 70 do século XIX, passando pelo fauvismo. O cubismo nasceu em 1907, com a famosa Senhoritas d'Avignon, aquela tela do Picasso, Senhoritas d'Avignon, que é de 1907, e o Braque também, que foi grande expoente do cubismo. E ele veio, e esses movimentos continuaram ao longo dos anos 10, mesmo com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aí veio o dadaísmo explodiu assim com uma força de ruptura enorme. Enquanto isso, o dadaísmo era um movimento interessante, porque ele não era só um movimento nas artes plásticas, mas era um movimento também na literatura. Esse movimento era muito efervescente e subsistiu, ele conseguiu sobreviver à guerra. Agora, enquanto isso, no Brasil, não acontecia nada. A poesia continuava simbolista ou parnasiana, a literatura continuava presa a fórmulas de décadas atrás, se não do final do século XIX, e não havia evolução. O gosto das pessoas era extremamente convencional, era extremamente conservador, e persistia, apesar do mundo estar se transformando. Como se dizia, o mundo andava para frente e, esteticamente, o Brasil continuava no tempo do bonde puxado a burro. Só que em 1917,
os bondes já eram elétricos, já havia automóvel, havia os automóveis já tomavam conta das ruas de São Paulo. E era a era de velocidade. A industrialização estava a todo vapor. Então, a vida tinha se transformado. E não havia mais sentido a estética de um país continuar cultivando fórmulas passadistas. Mas parece que o Brasil está sempre às voltas com o dilema do progresso e do atraso, em todas as áreas, inclusive na cultura. Foi nessa altura que surgiu uma pintora absolutamente original, digamos assim. Essa pintora era Anita Malfatti. Anita Malfatti descendia de italianos pela parte do pai e pela parte da mãe descendia de alemães e norte-americanos. E a mãe pintava, a mãe era pintora, dava aula de pintura, passou a viver dando aula de pintura, inclusive depois que o marido faleceu, e ela aprendeu, ela nasceu com um defeito numa das mãos, e ela aprendeu a usar uma única mão, claro, ela sempre escondeu essa mão, que tinha problema, e passou a aprender pintura com a mãe dela. A mãe dela também era uma pessoa extremamente convencional, evidentemente, que ensinou para ela aquilo que ela sabia, aquela arte naturalista, realista, digamos, a representação perfeita do objeto representado. E acontece que ela foi visitar a família na Alemanha, no início dos anos 10. E, quando chegou a Berlim, ela entrou em contato com o expressionismo. E o expressionismo, ele deformava a realidade, ele deformava. A realidade era vista de acordo com a estética, de acordo com o olhar do artista, do pintor. E o expressionismo era muito amplo, ele reunia artistas tão diversos quanto, por exemplo, o Kandinsky e o Paul Klee, quer dizer, que são duas estéticas diferentes e todas expressionistas, mas era uma forma de manifestação. Eles estavam rompendo com alguma coisa que não cabia mais naquela realidade. E ela ficou encantada, porque era uma realidade totalmente diferente da que ela vivia no Brasil. Ela ficou fascinada por aquilo. É claro que o olhar dela, porque o artista visual, o grande sentido é o olhar. O olhar dela ela ficou impregnada daquilo, daquelas novas formas e cores, aquela ousadia pictórica que ela via. Ela voltou para a guerra eclodiu, a Primeira Guerra eclodiu em 1914, ela foi obrigada a voltar para o Brasil. Mas, em 1915, ela vai para os Estados Unidos visitar a família americana. E aí ela também faz várias aulas de pintura com vários artistas e tal. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo em Nova York? Nova York se torna a meca dos artistas que fugiram da Europa, dos artistas de vanguarda, que fugiram da Europa por causa da guerra e se refugiaram lá. Entendeu? Entre eles estava o dadaísta Marcel Duchamp, que você já deve ter visto, em algum dia você já deve ter visto, e se não viram, olhem, reparem, ele é autor de uma Mona Lisa estranha e um urinol famoso, um urinol de mictório público, bastante original. Quer dizer, ele pega um objeto e ele dá ele confere um novo valor, uma nova função, e essa função artística. Ele era realmente totalmente revolucionário, irreverente, iconoclasta, realmente, iconoclasta no sentido de destruir aquilo que era consagrado. E ela também, ela ficou mais impregnada, ela voltou impregnada. Quando ela voltou para o Brasil, ela estava impregnada por tudo isso, primeiro pelo que ela viu na Alemanha, depois pelo que ela viu nos Estados Unidos, e aí a pintura dela vai refletir isso, toda essa novidade, toda essa novidade que ela ama, esse novo olhar. Aí ela faz uma exposição em 1917 na cidade de São Paulo, que é considerado um verdadeiro escândalo. Hoje, para nós, mesmo para uma pessoa conservadora, você vai ver essa exposição, você vai ver os quadros dessa exposição, você vai achar nada.
Você não vai achar nada. Você vai achar o quê? Mas por que implicaram com isso? O que viram? Vocês vão achar natural, porque, na verdade, nós, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, fomos acostumando o olhar com essas novas formas e fomos educados a ver a realidade sobre novos ângulos e sobre novas estéticas, sobre novas estéticas. Então, nós estamos acostumados a isso. Mas, naquela época era um verdadeiro escândalo. Era um verdadeiro escândalo. Algumas pessoas se compraram até algumas coisas, né? Mas aí o Monteiro Lobato, que se duvida, inclusive, que ele tenha visto a exposição, que ele falou de ouvido, falou por falar, ele acabou com ela. Ele acabou com as obras dela, a ponto de que as pessoas que já tinham reservado obras desistirem. E ela ficou devastada. O que ele falou? Para ele, na verdade, aquilo que ele falou, ele estava refletindo, ele estava reproduzindo aquilo que a maior parte das pessoas achava. A maior parte, aquilo que a quase totalidade das pessoas achava. O que ele disse? Ele disse o seguinte, quer dizer, ele dizia que ele dividia os artistas em duas categorias. Os que veem normalmente as coisas e os que veem anormalmente a natureza interpretam à luz de teorias duvidosas e efêmeras. Para ele, impressionismo, futurismo, cubismo e tutti quanti não passavam de ramos da arte caricatural. A verdadeira arte devia se pautar pelas medidas de proporção e buscar o equilíbrio na forma e na cor. Essa era a opinião do Lobato e do público, de modo geral. Daí o escândalo que causou a exposição, a ponto dele dizer quem cria isso que ela criou ou é paranoia, ou é fruto de paranoia, ou mistificação. Bom, ela ficou devastada imediatamente o Oswald de Andrade, que tinha uma revista chamada Pirralho, uma publicação que dirigiu uma publicação chamada Pirralho, saiu em defesa da Anita Malfatti. E o Mário, em seguida, então se juntou, em torno da defesa da Anita Malfatti, se juntou um grupo de jovens. Embora o Oswald não fosse tão jovem assim, mas, de qualquer maneira, a maior parte desses jovens tinha saído da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. A maior parte deles era advogado e jornalistas, e a maior parte deles escrevia nos jornais também. Mesmo o Mário, que não era advogado, que era professor de música, que dava aula no Conservatório Dramático e Musical, mesmo ele escrevia nos jornais também. Todos trabalhavam na imprensa. O Menotti Del Picchia, o Guilherme de Almeida também era advogado, Menotti, o Tácito, o Guilherme, todos eles eram advogados. O Oswald também se formou no Largo de São Francisco, mas ele nunca exerceu. Então, esse grupo formado por Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, e depois Rubens Borba de Moraes e Sérgio Milliet, eles se reuniam e começaram, na sua inquietação, a questionar por que o país estava tão atrasado. Por que o país oferecia esse tipo de oposição a tudo quanto era novidade, tudo quanto era modernidade. E começaram realmente a pensar em sacudir os alicerces, digamos, desse conservadorismo e botá-lo por terra e, a partir daí, construir uma nova estética. Mas, na verdade, nenhum deles, naquele momento, ou nos anos que precederam, até 22, nenhum deles, com exceção do Mário, que em 21 tinha escrito Paulicéia Desvairada, que só seria publicado em 22, com exceção do Mário, nenhum deles ainda era moderno. Você não podia dizer que ninguém desse núcleo, que é um núcleo duro e seminal da semana, nenhum deles era moderno. Nenhum deles, tudo que eles faziam, a poesia que eles faziam, a prosa que eles faziam, era convencional, era bastante convencional. De qualquer forma, eles estavam muito inquietos, e essas reuniões começaram. A esse grupo se juntou de Cavalcante
O Di Cavalcanti era ilustrador, desenhista, ele ainda não era o pintor famoso que se tornou, que todo mundo conhece. Mas ele era muito pobre, vivia passando dificuldades, e ele precisava realmente fazer caricaturas, charges para sobreviver. Ele se juntou a esse grupo, igualmente, ele era igualmente inquieto, ele também queria, ele queria também fazer uma arte diferente, fazer a sua arte, que se chocava, que não tinha nada a ver com a arte convencional que se fazia. Bom, o fato é que esse núcleo duro acabou entrando em contato com os cariocas. Graça Aranha. Graça Aranha tinha acabado de chegar de Paris, ele tinha sido diplomata. O Graça Aranha ficou muito amigo em Paris do Ronald de Carvalho. O Ronald de Carvalho era um poeta carioca, um poeta muito interessado nas últimas tendências da arte, extremamente interessado a ponto de ter passado por Portugal e entrar em contato com o Luís Montemor, que dirigia a revista Orfeu, que era o órgão oficial do modernismo em Portugal, ao qual pertenciam o Fernando Pessoa, o Mário Sá Carneiro e o Almada Negreiros, entre outros, só para citar os principais. Então, assim, até Portugal, em 1915, já era modernista, porque que o Brasil continuava no passadista. Bom, o Graça Aranha se interessou pelos jovens. O Di Cavalcanti mostrou um álbum de desenhos para eles e disse assim: olha, eu estou passando por grande dificuldade econômica e eu queria publicar isso aqui, esses desenhos, que dá o nome de Fantoches da Meia-Noite para esses desenhos, e publicá-los num álbum. E o Ribeiro Couto, que era um santista, um poeta santista, que morava no Rio de Janeiro, ele está disposto a fazer o prefácio e tal. Mas aonde vai ser isso? E ele queria não só publicar, como ele queria também que os desenhos fizessem parte de uma exposição. Ele queria expor esses desenhos em algum lugar. Foi quando alguém deu ideia de uma livraria que havia na 15 de novembro, chamada O Livro. Por acaso, ou não por acaso, o dono dessa livraria era um carioca que o Di Cavalcanti tinha conhecido, porque o Di Cavalcanti também era do Rio. Ele tinha conhecido no Rio um rapaz que trabalhava na livraria Garnier, que tinha acabado de montar essa livraria em São Paulo. Essa livraria tinha nos fundos um salão, e esse salão parecia ideal para essa exposição. E aí alguém teve ideia, por que a gente não faz? Aí desse grupo aí, Oswaldo, Mário, falei, por que a gente não faz? A gente não usa esse salão que está à nossa disposição? Por que a gente não usa esse salão para expor, para fazer palestras, concertos, exposições? Por que nós não ampliamos isso e passamos a fazer isso de maneira sistemática? Aí, mais uma vez, entrou Graça Aranha, que adorou a ideia e disse o seguinte: não, mas espera um pouquinho. Mas se vocês querem fazer isso de maneira sistemática, vocês vão precisar de patrocínio. Vocês precisam de alguém que banque isso. Ele era muito amigo do Paulo Prado. Quem era Paulo Prado? Paulo Prado era um sujeito imensamente rico. Ele era da família Prado, imensamente rico, que, entre outras coisas, quer dizer, além deles terem o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, a Vidraria Santa Marina, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, eles tinham a maior corretora de café, que era a Prado Chaves. Eles conseguiram, no começo do século XX, a família Prado conseguiu, assim, num ramo em que só atuavam as companhias inglesas, as corretoras inglesas, eles conseguiram furar esse bloqueio e se impuseram como a maior casa corretora de café do Brasil. Muito bem, esse homem era fabulosamente rico, ele era de uma família extremamente culta, ele era filho do conselheiro Antônio Prado, que foi um grande homem, foi um grande homem em muitos sentidos.
mas eu não vou falar sobre o Antônio Prado agora, eu vou falar sobre essa família extremamente culta. O irmão do conselheiro Antônio Prado era o Eduardo Prado, o famoso Eduardo Prado, que é Rua Alameda, em São Paulo, e que nome de colégio, mas que pouca gente sabe quem é. Ele era um grande intelectual, ele morava em Paris, onde tinha ficado grande amigo de Eça de Queiroz. E, para quem não sabe, o Eduardo Prado foi o modelo do Jacinto de Tormes, do romance A Cidade e as Serras. Ele era um homem extremamente informado, que vivia em Paris cercado por intelectuais, e o Paulo Prado tinha vivido 9 anos com esse tio. Ele foi estudar lá em Paris e foi se especializar. Ele também fez a faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, mas foi se atualizar, foi estudar, e aí realmente acabou de se formar intelectualmente em Paris, na casa do tio, também ficou amigo de todos, do Misto da Gama, do Eça de Queiroz, em suma. O Paulo Prado era, portanto, além de um homem rico, um homem aberto a ideias, a novas ideias, e capaz de bancá-las. E aí as opiniões divergem sobre quem foi falar com o Paulo Prado, porque nem o Oswald, apesar de ser rico, muito rico de família, nem o Mário, que era um duro, mas era um cara muito culto, eles tinham amizade com o Paulo Prado. Nenhum deles chegava perto, porque o Paulo Prado pertencia à altíssima elite paulistana. Ninguém sabe, então alguém precisava falar com ele. Dizem que foi o Di Cavalcanti. O Jason Terço, que é autor da biografia do Mário de Andrade, ele duvida que o Di Cavalcanti tenha ido sozinho, bater no palacete do Paulo Prado, dizer assim: olha, eu sou um artista do Rio de Janeiro, eu estou aqui com um grupo de pessoas, fala quem é isso? Ele falou: não. Quem fez esse trabalho, o mais provável é que tenha sido o próprio Graça Aranha, porque, inclusive, o Graça Aranha precisava de todos os motivos para vir para São Paulo, qualquer razão para vir para São Paulo, porque ele tinha um caso há mais de 10 anos com a irmã do Paulo Prado, a Nazaré. Essa é a verdade. Ele era casado, e o caso começou em Paris. Ela era casada, então eles se encontravam clandestinamente. Qualquer pretexto, a ponto de Nazaré ter afirmado em 1972, nos 50 anos da semana, que a semana só aconteceu por causa dela. Tá? Então tá bom. Ok. É claro que sempre tem chercher la femme. Hoje em dia é economia estúpido. No passado era chercher la femme, ou seja, vamos achar a mulher. Sempre tem uma mulher envolvida nas coisas. O fato é que essa mulher era Nazaré. Mas não importa, o fato é que o Paulo Prado abraçou a ideia, achou interessantíssimo, ele falou: mas onde é que vocês querem fazer isso? Onde é que vocês querem fazer essa série de reuniões e de concertos, de exposições? Tem uma livraria ali, então... Não tem sentido. Nós precisamos fazer um grande evento, isso tem que ser no Teatro Municipal. Teatro Municipal. A coisa foi crescendo, foi ganhando corpo. Teatro Municipal. O Teatro Municipal também não era exclusivo das óperas nem dos concertos. Os bailes de carnaval aconteciam lá. Então, não era nenhuma profanação do espaço sagrado do Teatro Municipal. O fato é que aí foi Oswald, Mário, entraram e se aproximaram. A Marinette, que era mulher do Paulo Prado, ele não era casado com ela. Ela era considerada uma demi-mondaine em Paris, ele tinha conhecido em Paris e eles tinham se juntado. Virou e achou a ideia também interessantíssima, participou do negócio, estava ouvindo a conversa, e foi: por que vocês não fazem uma semana, como tem em Deauville, a Semana da Moda? A Semana da Moda, imediatamente, o Paulo falou: por que não fazemos uma Semana de Arte Moderna? Fazemos uma arte moderna. Então, vamos fazer uma Semana de Arte Moderna, pronto, está resolvido, e pronto, e municipal, vamos fazer no municipal. Ele tinha acesso direto, fora isso, ele era do Automóvel Clube, aonde frequentado assim, pela nata da nata, da aristocracia mais rica de São Paulo. Não era só os aristocratas, eles eram aristocratas e ricos, porque nem todos os aristocratas paulistas eram ricos. Mas
Aí ele pegou Alfredo Pujol, Numa de Oliveira, o Alberto e o Armando Álvares Penteado, que era o Conde Penteado, esse pessoal da FAAP aí, esse pessoal que tinha um dinheiro fabuloso, O Washington Luiz Pereira de Souza participou também, o próprio Antônio Prado participou, e dizem que Dona Olívia Guedes Penteado, que era viúva de um grande corretor e fazendeiro de café, também contribuiu. Mas o negócio é o seguinte, não pensem, não imaginem que toda essa gente que abraçou a ideia era gente que estava... Era muito mais um acontecimento social que eles estavam pensando e patrocinando, com exceção do Paulo Prado, do que propriamente um evento de arte moderna. Eles, era uma oportunidade deles se reunirem todos ao Teatro Municipal, das senhoras colocarem suas joias e irem durante... Essa semana, na verdade, foram 3 dias só. Dia 13 de fevereiro, dia 15 e dia 17. Muito bem. Então, a coisa foi se organizando, evidentemente ninguém era moderno, e é muito engraçado, porque eles foram convidando pessoas, e o Graça Aranha começou o pessoal do Rio, aí convidaram o Manuel Bandeira, mas o Manuel Bandeira não podia vir, mas viria o Ronaldo Carvalho, viria uma moça de Minas Gerais, uma pintora chamada Zina Aita, que tinha feito uma exposição em Belo Horizonte um pouco antes, e também tinha sido um escândalo, convidaram a Zina Aita. Zina Aita veio para São Paulo via Rio de Janeiro, como se fazia na época, né? Então, veio uma equipe carioca, digamos assim, veio um grupo carioca, veio Villa Lobos. Villa Lobos era a grande estrela carioca. E Villa Lobos já era um compositor e já era um maestro respeitado e respeitável. Ele veio, evidentemente, e ele foi a grande estrela da... Embora todo mundo fale do que aconteceu com os escritores e com os artistas plásticos, mas, na verdade, a grande estrela da noite e quem mais lucrou com o evento foi o Villa Lobos. Foi o grande beneficiário do evento. Bom, o fato é, como é que funcionava a coisa? Eles, segundo a Anitta, é muito engraçado, porque a Anitta disse, olha, então nós fomos chamados, então a gente catou aquilo que tinha. Ninguém fez exatamente nada para o evento, pegou aquilo que tinha, aquilo que eles já tinham escrito, ou aquilo que eles já tinham pintado, ou aquilo que já estava esculpido. Eles convidaram o Brecheret, por exemplo, e o Vicente Rego Monteiro, que os dois estavam em Paris na época, eram artistas residentes lá. O Vicente Rego Monteiro era um grande pintor pernambucano, mas assim uma pessoa, um homem assim que tem uma obra extraordinária. Então, o que aconteceu foi que a Anitta falou assim, a gente catou o que tinha, o que era moderno, o que parecia moderno. E lá foi. E assim foi, quer dizer, foi aos trambolhões, o pessoal aqui de São Paulo, várias pessoas foram convidadas nas artes plásticas, que não tinha nada a ver com... Não tinha nada a ver com... Estavam longe de ser modernos, né? Então, é o seguinte, como é que funcionava a coisa? Você entrava no Municipal, o Teatro Municipal é parecido com o Teatro Municipal do Rio, mais ou menos, e como todos os teatros municipais. Você entra, tem um saguão, tem uma escadaria, tem o saguão, direita, esquerda e tal. Você entrava nesse saguão, e à direita e à esquerda estavam as obras dos artistas plásticos, né? A Anitta foi a principal atração da noite, ela tinha 20 obras. Ninguém teve mais obras na semana do que a Anitta Malfatti. Havia obras de Brecheret e havia obras... Eu vou citar, porque do Rego Monteiro, naturalmente, Vicente Rego Monteiro. O Brecheret, mesmo não estando, ele mandou as obras. De Cavalcante, claro, ele foi um dos idealizadores da semana. O John Grass, que era um suíço que morava em São Paulo, que era um artista plástico, muito interessante, eu tenho, inclusive, uma gravura dele. A Zina Aita. O Ian de Almeida Prado foi convidado também, ele diz assim, como ele foi um dos principais detratores da semana, como ele foi um cara que pichou muito a semana,
ele disse o seguinte: me convidaram e eu rabisquei alguma coisa lá, pintei alguma coisa, chamei o Paim era um amigo dele, o Paim Vieira também me ajudou a rabiscar e eu botei lá. Ele achava tudo um horror. Ele achou que não teve a menor importância e tal. Bom, então no saguão tinha esses artistas, a Zina Aita também, que trouxe várias obras para São Paulo, e também podiam ser vistas, porque o Paulo Prado deu a ideia de se ampliar para a arquitetura e a música, né? Foi por causa disso que entrou Villa-Lobos na jogada. Mas só que, arquitetonicamente falando, não havia nenhum representante realmente moderno em São Paulo. Mas eles, mesmo assim, eles convidaram, era um espanhol, e convidaram um espanhol, Álvaro Moy, e um polonês, Jorge, e o sobrenome tem tanta consoante que eu não me sinto qualificada para pronunciar, mas deve ser Prinsenbel, alguma coisa do gênero. E eles, na verdade, o que eles faziam? Eles faziam casas, prédios e templos em estilo neocolonial. Eles eram apaixonados pela arquitetura colonial brasileira. Aliás, eu também adoro a arquitetura colonial brasileira, com toda razão, que depois voltaria com tudo quando o modernismo se instalou mesmo como movimento pelo Brasil. Bom, então, primeira noite. Apesar das críticas e insultos, que o Oswald estava com o Graça Aranha por aqui, porque ele falou: esse cara ele não é moderno, esse cara ele está se impondo, ele está pegando a semana para ele, quando ele não tem a menor importância. Então, o Oswald estava com ele por aqui. Apesar das críticas e insultos que o Oswald dirigiu a Graça Aranha, ele reconheceu, mais tarde, que seu apoio foi determinante, porque ele era um nome, né? Era um cara da Academia Brasileira de Letras, autor de Canaã, que foi um romance importantíssimo nas primeiras décadas do século XX. E tal. Então, ele era qualificado, ele era qualificado, não exatamente para... Mas, em todo caso, ele vestiu a camisa. Ele vestiu a camisa e ele abre o evento, a Alta Sociedade Paulista, os estudantes nas galerias. Os pobres, isso passou ao largo, esse evento passou ao largo dos pobres, mas uma facção talvez da pequena burguesia e tal, mas o grosso era a chamada elite paulistana que estava lá e suas famílias e tal. E ele abriu para esse público extremamente conservador da seguinte maneira. Eu não vou ler tudo, porque isso está acessível em qualquer enciclopédia ou qualquer Google da vida. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores, ele disse. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Aí ele apostava, aí ele falava de Villa-Lobos, de Brecheret, da pintura de Anitta, e proclamava a nova poesia como a libertação da arte e dos perigos do provincianismo e do academicismo. Ele continuou falando: o que importa o homem amarelo ou a paisagem louca? O que nos interessa é a emoção que nos vem daquelas cores intensas e surpreendentes, daquelas formas estranhas e inspiradoras de imagem que nos traduzem o sentimento patético ou satírico do artista. E assim ele foi. E preparou o público para ouvir a poesia estranha, nova, alada, que se faz música para ser mais poesia, segundo ele. De dois deles, nesta promissora noite, ouvireis as derradeiras imaginações. Um deles era Guilherme de Almeida, o outro, Ronaldo Carvalho.
Supõe-se que Guilherme de Almeida tenha lido versos de Era uma Vez, e Ronaldo de Carvalho tenha lido esse Perfume, versos dos seus epigramas irônicos e sentimentais. Supõe-se, porque os documentos e testemunhos são controversos, cada um afirma uma coisa. O que se sabe com certeza é que Heitor Villa-Lobos chegou de sapato num pé e chinelo no outro, causando espanto. Diziam que era uma provocação futurista, quando, na verdade, ele estava com uma crise de gota e estava com o pé inchado, que não cabia em sapato, por isso ele botou o chinelo. Mas eles diziam que é uma provocação, eles acharam um absurdo, diziam que provocação futurista, o homem estava morrendo de dor. E ele apresentou suas composições, nessa primeira noite, suas composições de música de câmara. Bom, para desapontamento de Oswald de Andrade, a primeira noite ia decorrendo assim, sem grandes incidentes, né? O que para ele não tinha sentido, porque como é que você vai realizar um evento de ruptura daquela monta sem um escândalo e sem provocações? Mas, então, como se atendesse aos desejos dele, o pianista Hernani Braga ele interpretou uma peça de Erik Satie, que era um compositor francês contemporâneo deles, aonde ele brincava, fazia uma ironia, ele gozava, na verdade, ele satirizava a Marcha Fúnebre de Chopin. A Guiomar Novaes, que era considerada a maior pianista da época, e não só no Brasil, como fora, era um fenômeno. Ela era uma menina quando assombrou Paris. Tinha 12 anos quando assombrou Paris, ela tocava no mundo inteiro. E era assim, a grande artista nacional. Ela estava presente quando ouviu uma peça de Satie e ela não gostou. Ela ficou indignada porque ela era uma intérprete de Chopin e ela achou que aquela sátira não tinha o menor cabimento. E ela escreveu uma carta ela ia se apresentar na semana, na segunda noite, né? Ela foi convidada pelo Paulo Prado porque ele estava interessado em atrair público e a Guiomar Novaes era um grande nome. Então, ela escreveu ao presidente do comitê organizador para dizer o seguinte, que não tinha o menor sentido, a intolerância dos modernistas às outras escolas de música da qual ela era intérprete, né? Para júbilo para alegria de Oswald de Andrade, a indignação a carta da Guiomar Novaes foi parar nos jornais, né? E aí se fez muito barulho, se fez um barulho enorme. Por quê? Porque imediatamente os jornais abraçaram, ficaram do lado da Guiomar, dizendo contra os excessos e desrespeito dos futuristas. Futurista era um rótulo onde cabia tudo e todos, né? Todos eles ali eram futuristas, né? Ou qualquer coisa que saía da normalidade era uma coisa futurista. Bom, isso era tudo que Oswald queria para chacoalhar o público, né? Era tudo. Tudo. E ele fazia tudo realmente para provocar e para chacoalhar. Uns dias antes, ele tinha publicado uma matéria no jornal, mas assim, desancando Pedro Alexandrino, que era um grande pintor, e o Carlos Gomes, que era venerado pela população, o autor do Lo Schiavo, era um músico campineiro que saiu do Brasil e fez carreira em Milão, onde virou nome de rua no centro de Milão e tal. Ele era adorado, venerado, né? Então, ele disse o seguinte: antes o maestro mineiro não tivesse escrito nada. Seus admiradores são detentores tradicionais do recorde da bestice humana. Quer dizer, o público já estava preparado realmente para vaiar o Oswald de Andrade, para vaiar. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu na segunda noite. E aí estava todo mundo esperando essa segunda noite, que ia ser digamos, trepidante, né? Ia ser trepidante. Como foi? O Menotti Del Pica, que era um cara mais conciliador e tal, e não era tão radical quanto o Oswald, ele começou querendo acalmar o público, dizendo o seguinte: julgam-nos os cangaceiros das artes e da literatura, mas nada mais ordeiro e pacífico do que este bando de vanguarda,
Nós nunca fomos futuristas, ele bradou. Isso justificava. E garantiu que a única coisa que os movia era a ideia de libertação de um passado que se obstinava em oprimir tudo que era novo. Bom, a conferência dele foi ilustrada por poesias de Tácito de Almeida, Luiz Aranha e Agenor Barbosa. Depois ele chamou ao palco o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, com um sorriso mordaz, começou a ler trechos do romance que ele estava escrevendo, chamado Os Condenados, que estava longe de ser moderno, né? Porque a primeira obra realmente moderna do Oswald de Andrade é Memórias Sentimentais, de João Miramar, que foi publicado em 1924. Bom, segundo a Anitta, a cada vez, quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswald de Andrade, claro, né? Reza a lenda que as vaias da segunda noite foram encomendadas por Oswald de Andrade, mas teve muita vaia espontânea. Teve muita vaia espontânea. Ele contava com a claque de estudantes da Faculdade de Direito e jovens da sociedade, aquele pessoal que frequentava o Automóvel Clube e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a plateia estava tão quente e estava com tão má vontade que, quando Mário de Andrade, que era um homem extremamente tímido, entrou em cena, a vaia já começou. Bom, ele teria enfrentado a plateia recitando um poema do livro que ele lançaria em seguida, que já estava escrito, que era Paulicéia Desvairada. Ódio ao burguês. Ele devia estar com tanta raiva daquela burguesada mesmo. Ele fez assim: eu insulto o burguês níquel, burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um homem cauteloso, pouco a pouco. Mas, de acordo com Marcos Augusto Gonçalves, Mário declamou, foi mesmo, isso foi o que eu botei ele declamando em um só coração. Mas o que ele declamou mesmo, segundo conseguiu levantar o Marcos Augusto Gonçalves, que escreveu A Semana de 22, foi que ele disse, ele declamou inspiração, que tem um poema igualmente da Paulicéia Desvairada, mas assim, isso também sob vaias e apupos do público presente. Porque é evidente, porque o público está acostumado à poesia rimada, à métrica. Isso saía totalmente de todas as regras poéticas a que o público estava acostumado. São Paulo, comoção da minha vida. Ninguém amava mais São Paulo. Ninguém amou mais São Paulo do que Mário de Andrade, que sou eu. Os meus amores são flores feitas de original arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, bufetadas líricas no Trianon algodoal. Bom, o público recrudesceu as vaias. Como se não bastasse, ele foi para a escadaria. No intervalo, ele foi para a escadaria, onde leu o tal do prefácio interessantíssimo, no qual ele fez uma defesa apaixonada do abrasileiramento da língua portuguesa, porque as pessoas não escreviam como falavam. Os autores brasileiros, os escritores brasileiros, não escreviam como falavam. Era uma linguagem mais empolada. Está certo que no século XIX a linguagem era muito mais requintada mesmo, era muito mais sofisticada do que acabou se tornando ao longo do século XX, principalmente com a imigração em São Paulo. E em alguns lugares do Brasil ela é bem, ainda se fala um bom português, mas em São Paulo não se fala bom português há muitos anos. De qualquer maneira, ele lutou, ninguém mais que o Mário de Andrade lutou pela forma brasileira de se falar e de se reproduzir na literatura exatamente como se falava, como as pessoas falavam na vida real, né? Bom, de qualquer forma, ele foi tomado por uma coragem que ele não tinha, e ele aguentou até o fim. Ele continuou sendo vaiado no saguão, entendeu? No saguão. E a família dele estava no teatro durante esses dias, morrendo de vergonha. Uma parte dela também vaiando.
foi horrível. Ele era uma pessoa extremamente família. O Mário era uma pessoa muito dedicada. Ele nunca casou, ele vivia com a mãe, com a tia, depois com as sobrinhas, com a velha empregada, uma empregada assim, de 500 anos que estava em casa, a Sebastiana. Ele era aquilo ali, ele vivia muito. E ele respeitava profundamente. Ele não era um homem de escândalos, até porque os escândalos o prejudicavam muito profissionalmente. Ele quase perdeu o emprego no conservatório por causa da semana, por causa da participação da semana. O diretor do conservatório convidou-o a se demitir. Ele falou: não vou me demitir, até porque ele tinha acabado de ser, ele já ele não poderia, no cargo em que ele tinha acabado de assumir, ele não poderia ser demitido do serviço público. Então, esse diretor azucrinou a vida dele durante os anos subsequentes. Realmente, era muito difícil ser modernista, sabe? Bom, o fato é que o Ronaldo Carvalho também rematou a noite, né? Rematou a noite, assim, das barbaridades que o público esperava. Ele resolveu recitar Os Sapos, do Manuel Bandeira. Vocês já ouviram essa poesia? Já ouviram? Vocês conhecem, claro? Só um pouquinho. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. O roçar por boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi, foi. Não foi. Segundo consta, os únicos versos aplaudidos naquela noite foram de autoria de um poeta simbolista chamado Agenor Barbosa. Só que 100 anos depois, todo mundo sabe quem é Manuel Bandeira, mas ninguém sabe quem foi Agenor Barbosa. Foi uma semana precoce. Depois, anos depois, o Mário diria, precipitada, uma semana precoce. O público não estava pronto para ouvir. Mas quando é que estaria? Quando é que estaria? Eles precisavam dessas pessoas que fizeram o modernismo. Eles precisaram eles precisaram. Evidentemente, a música. Essa noite terminou com a música acalmando os ânimos. Guilmar Novaes tocou, e todo mundo aplaudiu, o público serenou. Uma senhora, depois uma dançarina também entrou, dançou, e todo mundo. Essa terceira noite, que foi uma noite muito turbulenta, conseguiu chegar até o fim, pacificada por causa da música. Foi só a música que pacificou. Mas o público saiu. Bom, a sensação que eles tiveram, essas pessoas aqui, estou falando dessas pessoas, desse grupo que fez essa semana, a sensação que eles tiveram era a sensação que eles tinham provocado um escândalo tão grande. E em carta menor que deu Píquia, Mário de Andrade considerou a Semana de Arte Moderna um grande sucesso. Depois ele revisou isso, ele se dividiu bastante ao longo dos anos em relação à Semana, mas, de qualquer maneira, ele escreveu: estamos célebres, nossos livros serão lidíssimos, insultadíssimos e celebérrimos. Teremos nossos nomes eternizados nos jornais e na história da arte brasileira, como citei. Isso, de fato, aconteceu não imediatamente após o evento, mas porque seus idealizadores se tornaram realmente modernos a partir da Semana e depois espalharam as sementes pelo Brasil. Em maio de 22, eu estou quase terminando, tá, gente? Em maio de 22, Mário Oswald, Menotti, de Cavalcante, Paulo Prado e Sérgio Buarque de Holanda lançaram a revista Claxon. Claxon é buzina, aquela buzina que antigamente havia no exterior dos veículos, né? bem nessa época. O nome se inspirava na buzina, na externa dos automóveis, e destinava-se a divulgar a arte moderna pelo Brasil. Logo em seguida, em agosto, esteve Joaquim Nojosa aqui. Joaquim Nojosa era um jovem intelectual pernambucano que se dispôs a levar vários números da Claxon e promover a divulgação do modernismo em Pernambuco. Isso aconteceu também com os jovens inquietos de Belo Horizonte. O Mário de Andrade já trocava correspondência nessa época com o Carlos Drummond de Andrade. O grupo do Carlos Drummond de Andrade incluía Pedro Nava, Emílio Moura ou Emílio de Moura, e vários outros poetas, vários outros escritores e jovens poetas de Belo Horizonte.
E eles também ficaram fascinados com o modernismo. O Rio de Janeiro já era moderno, já era povoado de poetas. O Manuel Bandeira já estava lá. O Manuel Bandeira foi o primeiro, assim, o grande iconoclasta da poesia, realmente. Ele foi assim, o primeiro grande moderno foi o Manuel Bandeira, que morava no Rio de Janeiro, era funcionário público do Rio de Janeiro. E isso já era assim. E a coisa foi se espalhando com uma velocidade. Augusto Maier, no Rio Grande do Sul, depois a Paraíba. Eu sei que no final da década, logo em seguida também, eles não pararam na semana, eles continuaram. O movimento para o Brasil surgiu em 1924. A Tarsila, que não participou da semana, que estava em Paris e só chegou em julho de 22, se juntou ao grupo modernista e se tornou modernista, porque ela não era também. O fato é que esse grupo se ampliou e eles foram eles não era um movimento de preocupações nacionalistas naquele momento, preocupações voltadas para o Brasil, porque eles sabiam muito pouco do Brasil, eles sabiam de São Paulo, mas eles sabiam muito pouco do Brasil, sabiam muito mais sobre o que acontecia na França, sobre os movimentos de vanguarda na França, do que sobre a realidade brasileira. Mas o modernismo e esse impulso, essa ânsia, lhes deu. E quando eles passaram a conhecer o Brasil, isso lhes deu realmente a possibilidade de transformar o modernismo num momento essencialmente brasileiro, e nas artes plásticas e na literatura. E você vê isso na obra da Tarsila, nas artes plásticas, na obra da Tarsila, e você vê isso na literatura, cujo exemplar máximo é Macunaíma, de Mário de Andrade. O movimento modernista ele continuou ao longo das décadas e ele vai com muita força e com muito ímpeto. Ele tem momentos em que ele retoma com um poder, com uma força extraordinária, como foi o caso dos concretistas de São Paulo nos anos 50 e como foi o caso da música brasileira dos anos 60, como foi o movimento tropicalista, como foi a obra plástica do Hélio Oiticica, os parangolés. Na verdade, eles estavam retomando aquilo que esse grupo seminal, sobretudo Oswaldo e Mário, plantaram nos anos 20. Então, o pau-brasil foi um movimento fundamental 2 anos depois, assim, que se espalhou pelo Brasil com uma força incrível e foi seguido em 1928 pelo movimento antropofágico, pelo manifesto da antropofagia. Então, eu vou encerrar porque realmente teria muito mais coisas para falar, mas isso não foi. Fiz para dizer o seguinte, que a semana não foi um fato isolado e não foi um evento paulista. Não foi um evento paulista. Foi um evento que se irradiou como uma teia pelo Brasil inteiro, a ponto de, em 1927, o Mário ter feito uma viagem pelo Amazonas e seus afluentes e encontrar lá no Rio Madeira, ele foi recebido por um prefeito chamado Sérgio Medeiros, se eu não me engano, de uma cidade chamada Humaitá, que era modernista, que recebeu assim, e para ele representou uma grande honra ele conhecer o Mário, que era um dos papas do modernismo. Então, quer dizer, isso foi muito mais amplo do que se diz. E ele está muito mais presente do que se imagina. É isso, meninos. Agora eu estou aberta aí para as perguntas de vocês. Obrigado pela essa palestra tão profunda quanto casual, né, professora? Muito obrigado por dividir tudo isso conosco na noite de hoje.
e vou me penitenciar de alguns esquecimentos que eu cometi, dentre eles de mencionar que a escritora Maria Adelaide Amaral era ocupante da cadeira 35 da Academia Paulista de Letras. A academia esta que é uma parceira da nossa MB em várias ações culturais, dentre elas o Clube de Leitura, né? A Academia Paulista dá um suporte para a MB em diversas ações. Então, professora, muito obrigado pelas palavras. Os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, podem levantar a mão virtual, como o Franco já levantou, podem colocar no chat, né? Que a gente está com a professora até às 8h30, tá? Com horário até às 20h30 com a gente aqui. Não vamos esticar mais, não vamos ir além do horário, como a nossa característica, tá? Registrar também a presença do colega Kelps Vasconcelos, secretário cultural, registrar a presença da Ana Brugin, presidente do Instituto Paulista de Magistrados, a colega Luciane Buriasco, que é da diretoria da Escola Nacional da Magistratura. Quem mais que eu esqueci? Acho que foi esse que eu tinha esquecido, mas se eu tiver esquecido mais alguém, eu falo novamente, tá bom? Então, o Franco... Mafra Carbonieri está presente. Mafra, querido Mafra. Como? Eu queria falar o escritor, Mafra Carbonieri. Professor Mafra Carbonieri. Muita honra tê-lo conosco. Se quiser dar uma palavrinha para nós, estamos aqui a ouvir. Eu vou dizer. Posso falar, Tiago? Por favor. Posso falar? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Boa noite, Maria Adelaide, muito minha querida. Oi, querido o Tiago, ele fez uma alteração na apresentação da Ana Maria, né? Da Maria Adelaide. Fez uma alteração mostrando que ela pertence à Academia Paulista de Letras, e eu quero acrescentar nessa alteração que ela pertence à academia e pertence ao coração de todos os acadêmicos da nossa Paulista de Letras. Ela é muito querida por causa de sua vivacidade, da sua inteligência, sua cultura. E eu quero dizer também, quero acrescentar, né, nessa apresentação, que ela eu não tenho coração, eu tenho marca-passo, então ela pertence ao meu marca-passo. Eu gosto muito da Maria Adelaide e quero que isso fique registrado aí na nossa conversa, porque para ela, para a biografia dela não altera nada, mas para mim a biografia altera muito. Ela é muito querida para mim e isso é honroso para mim. Agora, Maria Adelaide, eu não... Oi, querida. Eu não tenho nada a acrescentar à sua palestra, que é muito brilhante, você domina todas as contradições do modernismo. Então, eu não tenho nada a acrescentar. Mas eu também andei estudando essa matéria e me ficou na mente a verdadeira posição da Anita Malfatti. A Anita Malfatti teria recebido muito mal a crítica do Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, de 1917. Todo artista aceita uma crítica, seja essa crítica muito adversativa, como foi a do Monteiro Lobato, né? Todos aceitam porque a vida é isso mesmo. Nós temos que entrar em contato com a resposta imediata daquilo que fazemos. Mas ela teria... Eu estudo o assunto e eu acabei firmando uma convicção de que ela sofreu demais, de tal maneira que isso até alterou o seu estilo. Ela teria perdido ao longo da vida a sua criatividade, a sua espontaneidade. Mas eu fui surpreendido por uma declaração, por uma entrevista concedida pelo Paulo Bonfim em 1988. O Paulo Bonfim disse exatamente o contrário. O estilo da Anita Malfatti não foi modificado pelo artigo Mistificação e Paranoia. Não foi. Ela teria superado. Muito bem. Ela chegou a ser amiga do Monteiro Lobato. Chegou até a ilustrar obras editadas pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato também era editor. E, apesar de Monteiro Lobato sempre ser, digamos, um detrator da
Semana de 22, ele não deixa de ser moderno. Ele era moderno antes de 22. Costuma-se falar que ele é um pré-modernista, como Lima Barreto, mas essa expressão pré-modernista é uma expressão muito cômoda. Na verdade, os dois, o próprio Lima Barreto, que combatia de maneira muito feroz o Coelho Neto, o parnasianismo, a poesia sujeita a regras, Lima Barreto combatia. E Lima Barreto andou expondo a necessidade de uma recuperação da brasilidade do Brasil. Ele defende que o Brasil seja, a cultura brasileira, seja menos europeia e mais autêntica, no sentido da admissão de uma brasilidade. Né? Então, isso não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Eu só queria saber como é que você reage a isso. Né? O que se diria da entrevista do Paulo Bonfim de 1988, entrevista gravada, que ficou nas redes sociais por um tempo. Né? A entrevista tem um caráter privado da Dibonete, que cuida das obras do Paulo Bonfim, e ela deixou uns tempos nas redes sociais. Depois retirou. Mas Paulo Bonfim dá esse depoimento de que a influência do artigo Paranoia e Mistificação não foi tão grande assim, porque ela acabou se reassumindo como pintora, e isso não alterou o seu estilo ao longo da vida. O que você acha disso, Adelaide? Olha, tem várias. Eu vou dividir em duas, porque isso que você acabou de falar suscita tanta discussão que você nem imagina. É tão rico que, em primeiro lugar, meu amor incondicional por você. Você sabe disso, né? Eu te amo de todo. Te amo e te admiro demais. Eu já disse para você o que eu acho da sua obra. Você já sabe tudo que eu acho a teu respeito, mas, além de tudo, eu amo você como ser humano, como pessoa. Eu te adoro, Mafra, você sabe disso. É um caso de amor, pronto, acabou. Deixa eu te falar. Primeiro, quando o Monteiro Lobato foi convidado para participar da Semana da Arte Moderna, e ele respondeu assim: quando vocês fizerem a Semana da Arte Brasileira, eu vou. Agora, é o seguinte, acho que nem ele esperava que o modernismo brasileiro se tornasse, pouco tempo depois, tão brasileiro. Nenhum movimento foi tão brasileiro quanto aquele praticado pelos modernistas ao longo da década de 20. Quando você vê a obra da Tarsila, você sente isso profundamente. O visual. Em 23 ela está em Paris, em 24 o Blaise András vem, que era um dadaísta, vem a convite de Paulo Prado, e eles vão para o Rio de Janeiro. Ela vai para o Rio de Janeiro, fica fascinada, porque é levada para os morros, ela fica fascinada pelo visual do Rio de Janeiro, não pela paisagem, mas pela paisagem dos morros, pelo carnaval, pelas formas populares, pelas formas brasileiras, e ela incorpora isso, e depois a viagem em Minas Gerais, as cidades históricas de Minas Gerais, então, isso vai completar para ela, e aonde ela redescobre a própria infância dela. A própria infância, que são as cores da infância, as cores caipiras, o rosa-rosa, o azul-azul, o amarelo-amarelo, aquelas cores que, sem vergonha de ser cores caipiras, onde ela incorpora isso, ela passa a incorporar isso à sua pintura, que isso são momentos e são epifanias definitivas, porque a obra dela se transforma a partir daí. O que aconteceu com a Anitta foi o seguinte: a Anitta era bombardeada, primeiro pela crítica, quando ela era realmente a artista vanguarda, ela é bombardeada pela crítica, e ela é bombardeada em casa, pela mãe, pela irmã, pela família. A família era extremamente conservadora, e a família não se conformava, porque ela pintava o homem amarelo, o japonês, entendeu? Porque ela pintava daquela maneira. Ela sofria muito, ela era uma pessoa que apanhava de todos os lados.
a único momento de trégua para ela era ali com aquele grupo que adorava, o Mário, o Oswaldo, respeitavam, admiravam, veneravam e amavam a Anita Malfatti. Então, a Anita continua com eles. Acontece o seguinte, em 1924, 23, 24, ela vai para Paris. Ela consegue, finalmente, a tão sonhada bolsa que ela queria, que naquela época se chamava pensão artística, que era uma pensão artística do governo, concedida pelo senador Freitas Vale, que não gostava da arte que a Anita fazia, e concedeu essa bolsa. Então, quando ela vai para Paris, ela encontra a Tarsila, assim, up to date, entendeu? Frequentando toda a intelectualidade francesa, o que havia de mais notável, mais extraordinário. O Villa-Lobos já era um músico consagrado em Paris, era amigo de Darius Milhaud, do creme de la creme, Stravinsky, do creme de la creme. Ela era amiga do Jean Cocteau, que era o máximo dos máximos de poeta, autor de teatro, escritor, em suma, o Eric Satie, quer dizer, a vanguarda, só o Picasso chegou a comer feijoada na casa dela, para vocês terem ideia. O João Gris, um monte de escritores, músicos, poetas, o Blaise Cendrars ficou grande amigo dos brasileiros, grande amigo deles, e ela vai, e em 1926, a Anita está em Paris quando acontece a exposição da Tarsila em Paris. A Anita, ela, de um lado, e você vê isso pela correspondência que ela trocou com o Mário de Andrade, correspondência essa que está à disposição de quem quiser ler, no Instituto dos Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, que eu li quando escrevi a peça Tarsila, e você vê um certo despeito. Eu não vou falar de inveja, porque inveja é uma palavra forte. Um certo despeito, porque, na verdade, a Tarsila era rica, né? Ela perderam tudo em 29, ela e Oswaldo, mas ela era rica de família, muito, muito rica. O pai dela era fazendeiro, tinha não sei quantas fazendas de café. Mas assim, um certo despeito, assim, tal tela eu gosto, a outra eu não gosto, ela não gostou da negra, tem um monte de gente hoje em dia que não gosta da negra e tal. Bom, o fato é o seguinte, e aí ela foi para a Itália, e na Itália ela começou a pintar à maneira do Renascimento. O fato é que, 5 anos depois, quando ela voltou ao Brasil, ela deixou de ser aquela artista ousada e passou a fazer quadros mais ao agrado do público, sei lá, da família e dos amigos dela, sei lá, fora o grupo modernista. De quem depois ela continuou amiga do marido, da Tarsila, até o resto da vida, mas, de qualquer maneira, para ela foi um alívio, porque ela deixou de ser pressionada pela família. Ela morava com a família, pela mãe, pela irmã, pelo tio Krug, que mandou para a Alemanha, depois mandou para os Estados Unidos, entendeu? Que era um engenheiro, mas um engenheiro conservador, aquele negócio. Então, ela caiu, ela passou a dar aula de pintura, ela não tinha mais ela deixou de ter, porque ser modernista na época, ser moderna na época que ela foi, ela levava a tapa de todo lado, ela apanhava de todo lado, menos de meia dúzia de pessoas. Então, a vida dela ficou mais fácil, entendeu? Os anos foram passando, ela não queria mais briga. Mas quando você vê a obra dela não é que ela fica muito irregular. Ela tem telas notáveis e tem outras que, poxa vida, e você não reconhece a Anita nelas, é só isso. Mas, fora isso, ela ganhou um bom humor, ela ganhou em tranquilidade, entendeu? Em sossego. É isso. Muito bem, Adelaide, muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu estou à disposição, gente. Eu adoro falar sobre esse tema. Ótimo. O colega Franco está com a mãozinha levantada. Franco, por favor. E obrigado pelo nosso imortal Mafra Carbonieri pela participação também conosco. Muito obrigado. Oi, Tiago. Muito obrigado aqui. Deixa eu apagar essa mãozinha. E, mais nada, parabéns aí para a vice-presidência cultural da AMB. Esses eventos são maravilhosos. Eu sou assim, fã de carteirinha de vocês.
Já tive uma alegria muito grande de participar com a Maria Adelaide. Ela não deve lembrar de mim, não, porque sou muito feio, né? Mas na Associação Paulista de Magistrados, no livro dela, não me lembro se é Entre Amigos ou Amigos, eu sei que tem uns amigos, não lembro direitinho. E adorei a participação, uma grande palestrante. O Mafra é meu amigo velho, colega, desembargador do Tribunal de Justiça, nós dois aposentados. Ele, assim, uns dias antes que eu, né? Eu um pouquinho depois que ele. Mas, professora, eu fico muito feliz em estar aqui nessa palestra e fiquei refletindo muito pelo seguinte: parece que só em 2072 o tema vai voltar de novo em evidência, né? O que é muito triste para um país que caminha para trás, não é verdade? Porque, assim, é de tempos em tempos. E aí eu comecei a lembrar do meu passado. Eu fui um privilegiado, porque eu fiz escola técnica Getúlio Vargas, no Ipiranga, que é a escola mais tradicional do Brasil, a primeira escola do Brasil de escola técnica. E quando eu tinha 16 anos, 1975, todo mundo pensando já em terminar o curso de escola técnica, todo mundo com estágio, pensando na vida. Daí, no último ano do colegial, depois tinha mais um ano de escola técnica, né? Apresentaram uma matéria artes. Nossa Senhora, aquele monte de gente mais velha pensando, o que nós temos? Temos um monte de aula de matemática, de física, disso, daquilo, tem aula de artes, né? Aí fomos lá para a aula de artes, todo mundo muito chateado. E nisso, professora, entrou uma mocinha de 20 anos, linda, maravilhosa, uma Miss. E ela falou assim, nós vamos estudar a Semana de Arte de 1922. E nós passamos um ano inteiro estudando a Semana de Artes de 22, 1975. E eu garanto para a senhora que nenhum aluno faltou o curso inteiro, e todo mundo leu toda a bibliografia, todo mundo discutia tudo. Está certo que ela era verdadeira Miss, né? Mas ela sabia muito. Então, eu fui um dos privilegiados que teve essa alegria. E também fui privilegiado porque eu frequentei muito o Teatro Municipal e acabei ficando amigo do maestro Eleazar de Carvalho. Eu tinha entrada, foi uma situação extremamente engraçada. Eu achei um maestro japonês perdido na cidade, levei o maestro Setsu Tsukahara para encontrar com o Eleazar de Carvalho. Ele ficou tão feliz que ele me deu uma permanente. Eu pude entrar em todos os espetáculos do Teatro Municipal a vida inteira. Usei muito, além de ter a alegria de poder jantar com ele e com o pessoal da orquestra, com os amigos, depois dos espetáculos. Mas eu fico muito feliz. Eu não tenho nem pergunta, mas mesmo uma curiosidade que me passou pelo seguinte: quando a senhora contou toda a história do Prado e os seus amigos, da elite financeira paulista, que nenhum deles estava, na verdade, interligado com essa questão aí de modernismo e nada disso. Talvez até conhecessem e tal, mas não era a bandeira que levavam, na verdade, porque o pessoal que tem muito dinheiro não pensa muito nisso aí. Mas aí abraçaram a ideia de fazer a divulgação, o financiamento, tudo isso aí, né? Aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Como o rico não dá ponto sem nó, no fundo, qual que era a ideia deles? Mostrar que São Paulo seria uma segunda Paris, ou podia ser uma Paris, seria alguma coisa também para se contrapor à elite financeira carioca, mostrar que, olha, aqui a gente consegue fazer mais. Não teve alguma coisa assim ou nada disso? Nada. Olha, eu vou te falar. Você pode reduzir toda essa gente que entrou. Para começo de conversa, essa gente que entrou, você sabe quanto custou o evento? O Jason Terço, que escreveu a biografia do Mário de Andrade, ele fez as contas. Ele custou o equivalente a 11 mil reais. Isso era nada para eles. De todos eles, a dona Olívia era a mais curiosa, a mais interessada, e o Paulo Prado era o que tinha melhor nível intelectual, era um escritor e se tornou um historiador. Ele é um grande especialista na história de São Paulo. Ele realmente é outstanding. Mas é assim, quer dizer, ele é outstanding, mas ele é um empresário. Ele patrocinou a revista Claxon, mas é o seguinte, até o 9º número, dava tanto prejuízo que ele caiu fora. Quer dizer, ele era intelectual, ele estava interessado na causa modernista, mas não ao ponto de bancar prejuízo. Porque o negócio é o seguinte, o mecenato, que é uma instituição
que triunfou na Europa e nos Estados Unidos, ele não fazia parte da cultura brasileira, nem paulistana, entendeu? Então, você trocando em miúdos, essa tal elite falada, tão falada por aí, pode se reduzir a duas pessoas, Olívia Guedes Penteado e Paulo Prado, só duas pessoas. O Paulo Prado, sim, era um intelectual, e teve um peso. Ele tem ainda, o Carlos Augusto Calil, um grande especialista nele. Mas é assim, quem eram os protagonistas da semana? Eles não eram de elite. O Oswaldo era um homem muito rico, o pai dele era dono do bairro inteiro de Cerqueira César, ele sempre se referia a si mesmo como um latifundiário urbano. E realmente ele... 29. Ele casou com a Tarsila, ele botou o dinheiro dele em fazenda de café, ele perdeu tudo. Mas é assim, se você tirar, que era o único, todos os outros protagonistas da semana precisavam trabalhar para viver. Eles eram advogados, jornalistas, mas nenhum deles tinha a vida do René Thiollet, que era poeta e tal, se dizia poeta, mas era um advogado de família riquíssima, arquimilionária, e que frequentava o Automóvel Clube. Nenhum deles tinha ingresso no Automóvel Clube, entendeu? Então, que diabo de movimento é esse que é chamado de movimento de elite, se a maior parte dos representantes precisavam trabalhar para viver? Então, também existe uma grande mítica aí que precisa ser trocada em miúdos. E eu fiquei estatelada quando eu soube que o custo, afinal de contas, disso aí foi R$11.000, até porque se fosse mais eles não entrariam, não. Eles não eram intelectuais, eles não admiravam a arte moderna, entendeu? Sempre foi uma elite muito utilitária, entendeu? Você pode ver isso pelo nível de objetos que eram trazidos da Europa pelos ricos brasileiros, e comparar com aquilo que os americanos levavam para os Estados Unidos. Os ricos viajavam para a Europa, eles traziam porcelana de Sèvres, pratarias inglesas, portuguesas, etc. e tal, mas não consumiam arte, não consumiam pintura, nem escultura. Eles não tinham esse hábito. O hábito de se retratar raramente, como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa. Agora, nos Estados Unidos tem a cultura, mas os ricos, você vai para os Estados Unidos e você vê as fundações, você vai em Nova York, você entra na Frick Collection e você vê aquela gente toda, que era uma maneira, inclusive, é uma maneira protestante, calvinista de se ver as coisas, sei lá, não sei, não sou estudiosa, mas o fato é que o mecenato é um fato nos Estados Unidos. Mas nos países da América Latina, ele é raro. Você tem no Rio de Janeiro Laurinha dos Santos Lobo e a família Guinle, que eles se chamam assim mesmo, família Guinle. Mas é assim. E em São Paulo você tem os Prado, e olhe lá, a Dona Olívia. A Dona Olívia também. A Dona Olívia foi para Paris, estava lá em Paris em 1924, se tornou muito amiga da Tarsila. A Tarsila levou aos artistas, aos artistas modernos. Ela comprou obra de Picasso, comprou obra de Leger, comprou isso, comprou aquilo. Quando chegou ao Brasil, ela tinha uma cocheira desativada em casa, e ela chamou o Lazar Segal, que morava em São Paulo, casado com a dona Geni Clabin, e chamou e falou: você vai fazer um estúdio moderno aqui, vai fazer um pavilhão modernista aqui, fora da casa dela, na cocheira ali. Então, ali ela recebia, uma vez por semana, ela recebia os amigos modernistas. Porque, claro que os amigos modernistas eram muito mais divertidos que aquela gente, aqueles fazendeiros que ela recebia, sabe? Muito mais divertidos, mas ela recebia eles lá. Eles fora da casa. Dentro da casa, ela não tinha nenhuma obra moderna. Você percebe? Estou dizendo isso para você ter ideia do alcance, até onde ia o modernismo dessa gente. Até não ia. Foi porque ela, sei lá, era mais um acontecimento social do que um acontecimento cultural. Só o Prado, mas os Prados eram os ricos diferentes. Para algumas coisas, eles não eram quatrocentões. Eles chegaram no século XVIII. Eles fizeram fortuna, e a fortuna deles foi muito baseada em terras, não para plantar e tal. A primeira fazenda que eles compraram foi para engordar gado
em Sorocaba, porque Sorocaba era ponto final das tropas que vinham do Rio Grande do Sul. Eles ganharam muito dinheiro fazendo agiotagem. Eles tinham outra mentalidade, casavam com mulheres divorciadas, entendeu? Não se davam, se casavam entre si, porque achavam aristocracia. Essa aristocracia quatrocentona achavam tudo um tédio e uma gente que eles gostavam de dinamismo. Eles tinham um dinamismo que os outros não tinham, entendeu? E a família Prado, a família Chaves, depois lá do Pacheco Chaves, também tinha esse dinamismo, por isso eles se casaram muito entre eles também, se associaram no casamento e nos negócios. Eles eram diferentes, entendeu? A dona Veridiana Prado era uma mulher culta, era uma mulher interessada, que adorava, patrocinava o Eduardo Prado lá em Paris, entendeu? Adorava ouvir o Eça de Queiroz e aqueles escritores todos. Era uma gente diferente, mas o resto não era. O resto não era. Não era. Você sabe disso, Maria? Não era. Entendeu? Não era. Era pequeno, era provinciano. Eles eram desse tamanho. Estou falando da mentalidade. Da mentalidade, quer dizer, mas não tinha essa mentalidade de magnata que os Prado tinha, que tinha um banco, que tinha um companhia de estrada de ferro, sabe? Que iam à luta, que sabe, é o café, também tinham fazendas, entendeu? Mas eles diversificavam tanto que em 1929 o Paulo Prado continuou tendo o dinheiro que tinha, entendeu? E ficou mais rico ainda porque todo mundo queria vender as terras para ele, todo mundo que não dava mais nada, né? Com a crise do café. Eu teria muito ainda para falar sobre, porque cada personagem aí renderia uma palestra por si só. Mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham... Você entende por que eu coloco em dúvida essa coisa? Mas que diabo de droga de elite é essa? Que de movimento de elite é essa? Todo mundo precisava trabalhar e se só dois realmente se patrocinaram, se interessaram e continuaram interessados. É isso. Agora, eu agradeço muito. Muito obrigado, professora. Adorei. Foi mais uma palestra na parte final. Agora, eu fico só imaginando o seguinte, professora. Se um dia a Anitta comentou com alguém e falou assim, esse quadro ainda vai valer milhões. O que você deve ter pensado dela? Olha, ela morreu em 64, ela morreu... Mas a Tarsila também morreu pobre, entendeu? Morreu pobre. Morreu com dificuldades. A Tarsila vivia com dificuldades, né? Precisou se desfazer todos os quadros que ela tinha comprado em Paris. Ok. Meninos, acho que está bom, não está? Ótimo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Obrigada. Vamos fazer o seguinte, professora, vamos já deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Nós estamos chegando pertinho do horário de encerramento, mas a minha amiga Verinha Deboni levantou a mão e a gente vai fazer o seguinte. Verinha, se tu não te incomodar, tu já fala e tu já dá por encerrado o nosso evento. Né? Você já vai fazer o fechamento, né? da minha voz aqui, está todo mundo cansado. Pode ser assim, Verinha, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é a catarinense mais gaúcha que eu conheço. Vai lá, Verinha, por favor. Obrigada, Tiago. Eu não sei nem como me referir à professora, à autora Maria Adelaide, mas eu preciso lhe dizer primeiro de que eu sou absurdamente sua fã. De tudo que a senhora fez, obviamente, para mim, que sou essa catagucha criada no Rio Grande do Sul, a Casa de Sete Mulheres é um encanto e que nos honrou tão profundamente. Tudo que o Rio Grande do Sul poderia querer ser visto, a senhora mostrou através das suas mulheres. E nós nos sentimos sempre muito honradas com isso. Mas eu não quero que a senhora faça outra palestra, mas eu quero deixar um desafio, então, ao Tiago e pedir que ao Queops, que é o nosso querido amigo que organiza as nossas vindas dos convidados, eu gostaria de lhe ouvir, numa outra oportunidade, de como é que a Semana de Arte Moderna se irradiou para o Brasil. Porque a senhora fez uma referência muito breve sobre isso, e eu fico me perguntando, professora Adelaide, num Rio Grande do Sul que vivia em 23 uma revolução libertadora, dizer, com Assis Brasil, com um Estado extremamente conservador, agrícola, de bota bombacha, a adaga na cintura e voltando aos campos de batalha, como é que isso dialoga com um modernismo que acontecia em São Paulo? Eu sei que essa é uma outra palestra, mas eu gostaria de deixar esse pedido de que a senhora volte para tratar disso,
de como é que esse Brasil absurdamente conservador, e falando do meu lugar de viver, como é que isso entra Brasil adentro. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês, e eu voltarei com prazer. Tá bom? Eu Obrigado, agradeço. professora. Muito obrigado. Nós temos 2 colegas com a mãozinha levantada. Se forem bem breves, a gente até poderia passar a palavra. Antônio e Carlos, né? Pode falar. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Bem, primeiramente, boa noite, escritora Maria Adelaide Amaral, colegas magistrados, meus cumprimentos a todos os presentes. Quem fala aqui é a Maria Fernanda, eu sou filha do magistrado Antônio. Eu gostaria de tirar uma dúvida, que é impossível ver a palestra da senhora sem que eu me recorde das minhas aulas da escola. E a nível escolar, professora, eu me recordo que nas aulas de língua portuguesa e literatura, costumeiramente se falava no fenômeno de empobrecimento cultural brasileiro, sobretudo no tocante à literatura, como se a literatura nacional odiernamente vivesse à sombra da literatura do passado. E, recentemente, na semana passada, aqui mesmo no Clube de Leitura da MB, nós discutimos Poncia Vicêncio, da autora Conceição Evaristo, um livro de 2003, que é uma obra recente e de altíssimo nível. Desse modo, eu pergunto, tendo em vista a expertise da senhora, se a escritora entende se há, de fato, um empobrecimento literário no país ou se há uma resistência às novas obras, como aquela da Semana de Arte Moderna de 22. Bem, suas considerações, por gentileza, escritora. Eu acho ao contrário, eu acho riquíssima. Primeiro que uma literatura que tem Machado de Assis, Guimarães Rosa, é uma literatura de altíssimo nível. E depois, a produção moderna é intensa, existe toda uma geração de novos escritores notáveis. E escritores negros que estão surgindo, maravilhosos. O livro do Itamar, Torto Arado, é uma maravilha, é uma maravilha. Eu estou deslumbrada com aquilo que eu estou lendo recentemente, muitas mulheres escrevendo, negros escrevendo. Eu acho assim que que tipo de empobrecimento é esse? Não se fazem mais obras como antigamente? Ainda bem, não é? Se fazem novas obras. É isso que importa. São as novas gerações que têm que ter voz, que tem que ter esse canal de comunicação e que é uma coisa extraordinária. Ao contrário, eu acho que nós estamos vivendo um momento na literatura que nós não temos ideia ainda, que muita gente não sabe avaliar, mas eles são muitos escritores e são escritores muito interessantes. Muito interessantes. São escritores notáveis, tem escritores notáveis. Então, é isso, meninos. É isso. Alguém mais? Só temos um colega Carlos, professora. Eu acho que ele também vai ser breve. Por favor, Carlos. Carlos. Ele está com o microfone desligado. Oi, não, Carlos, você está com o telefone Está desligado o microfone, Carlos. Clica aí. Está mutado. Está mudo. Está aqui, está mute. Mute, mute. Aqui, ó. Ele precisa destravar aqui. Eu acho que está com o travado. É só... Agora, opa. Destravou e travou novamente. Vai. Travou novamente. Quase foi, travou novamente. Vai, tira essa... Vai lá no microfonezinho aqui. Agora. Pronto, pode falar agora. Falar. Fala, Carlos. Olha, eu queria fazer uma defesa da família Prado. Eu considero o Caio Prado Júnior uma das principais figuras brasileiras do século XX. Caio Prado Júnior é uma figura extraordinária e gostaria de ouvir a sua opinião, se concorda comigo ou não. Concordo plenamente. Concordo plenamente. É um grande historiador, um grande sociólogo. Eu estudei nos livros do Caio Prado Júnior, né? Eu li muito quando eu era universitária. E eu cheguei a fazer alguns anos de ciências sociais na USP, eu não terminei o curso.
não terminou, não terminei. Mas, de qualquer maneira, eu li intensamente o Caio Prado Júnior, principalmente nos primeiros anos, nos anos 60. Sim. Eu tenho todo o respeito por ele, e ele também fundou uma editora importante, que foi a Brasiliense, teve uma livraria importantíssima, que foi a Brasiliense. Então, eu só posso falar bem dessa gente. Família Prado, realmente... Era um cidadão fora de época, para a classe social que ele pertencia. E eu achei extraordinária toda a obra dele. E era, digamos assim, um guru, que é a expressão que não havia na época, eu sou de 38, era um guru da juventude de 1950, 1955, Caio Prado. Até os anos 60, né? Até os anos 60 ele foi. Sim, que ele viveu muito mais. Eu conheci bastante o filho dele da Livraria Brasiliense, né? Ele era uma família de intelectuais, né? Uma família que tinha um compromisso, né? Compromisso social, né? Um compromisso social profundo, né? Eu só faço elogios da família Prado. Eu acho que o nosso problema é não termos mais famílias com a mentalidade dos Prado e com essa cabeça que eles tinham realmente. Só isso. E parabenizá-la, porque achei estupenda a sua apresentação sobre a semana de 22. Parabéns, eu sempre fui um seu admirador e agora fiquei ainda mais, se possível fosse. Bom, muito obrigada por tudo, obrigado pela presença, principalmente. E é um prazer ver várias gerações aí, e eu agradeço a todas elas. E você que está aí, viu? Você que é filha do Antônio, viu? Você que é filha do Antônio, que bom que você gosta de ler. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer realmente. E até a próxima. Assim. Obrigado. Muito obrigado, professores, colegas, muito obrigado. A gente se encontra na última quarta-feira do mês e vai debater a obra de Raquel de Queiroz, o 15. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, sua dedicação, seu conhecimento, por dividir conosco, tá bom? Gente, obrigado a todos pela presença. Vamos encerrando aqui mais esse evento. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço.